em Direito, Arquivologia, Biblioteconomia e Sistemas de Informação, todos pela Universidade Federal Fluminense, a UF. É especialista em políticas informacionais e organização do conhecimento pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em parceria com o Arquivo Nacional e em gestão pública pelas Faculdades Integradas de Jacarepaguá, a FIJ. Possui mestrado em Bens Culturais e Projetos Sociais pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV, e em Justiça Administrativa pela UF, é doutora em História Política e Bens Culturais pela FGV, e como servidora da Justiça Federal do Rio de Janeiro, foi auxiliar de gabinete e diretora da 2ª Vara Federal de Niterói, e em 1989 foi requisitada para compor o quadro inicial do TRF-2 como assessora de juiz. No TRF-2, exerceu ainda os cargos de chefe de gabinete, assessor executivo da Escola de Magistratura Regional Federal da 2ª Região, a EMARF, e diretora da Secretaria de Documentação, Informação e Memória, o SED. Foi responsável pela implantação do Centro Cultural da Justiça Federal, do CCJF, onde atuou como diretora executiva, e pela implantação do Centro de Memória da Justiça Federal da 2ª Região. Integrou diversos comitês perante o Conselho de Justiça Federal, sendo de destacar o de Gestão de Documental, o COGED, e o de Segurança da Informação, a CLSI. Foi designada como para integrar o PRONAME e compôs grupo de trabalho para propor diretrizes aos tribunais para a implantação da LGPD, ambos no Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Foi professora substituta do Departamento de Ciência da Informação da UF, professor efetivo do Departamento de Ciência da Informação da UFPB e é atualmente professor efetivo do Departamento de Arquivologia da UFES. É palestrante em diversos eventos na área de Ciência da Informação, em todas as esferas administrativas e perante os órgãos de poder federais, e ministrou cursos para o TRF-2, para a Escola de Magistratura de São Paulo e para o TRE do Ceará. Atualmente integra a Câmara Técnica de LGPD do Conselho Nacional de Arquivos, o CONARC. Mas, antes de passar a palavra, então, para a professora Lenora, eu vou convidar o nosso pró-reitor, o professor Jesué Graciliano da Silva, para dar a sua mensagem. E professor Jesué? Boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, dizer que é uma honra para a nossa instituição receber uma pessoa tão ilustre, né, como a professora doutora Lenora Schweitzer, né, para contribuir com a nossa formação para a implementação aí das ações relacionadas aí à gestão documental e à LGPD. Dizer que o professor Maurício Gariba está em outro evento nesse momento, né, e pediu aí para externar aí suas considerações, e um grande evento para todos, e um grande abraço à doutora Lenora. E parabéns aí pela iniciativa aí da Diretoria de Gestão do Conhecimento, pela Coordenadoria de Gestão Documental, nas figuras das professoras Sabrina Moro Vilela, e também eu digo professora Sandra, porque Gestão Documental, a Sandra aí é nossa mestra aí, aqui na nossa instituição. E muito bom ver essa sala, esse evento cheio de pessoas de todos os campos, né? Nossos colegas de trabalho, todos interessados em aprender esse assunto. Então, sem mais delongas, né? Desejo a todos um grande evento e, mais uma vez, uma honra participar dessa atividade aí com uma pessoa com um currículo tão valoroso. Parabéns aí pela escolha da palestrante. Bom evento para todos. Obrigada. Bom, então, dando prosseguimento, né? Eu quero adiantar que no final da palestra a professora Lenora pode responder todas as perguntas, tá? Quer dizer, dentro do possível, né? Dentro do tempo, ela vai poder responder para vocês, tá? Mas ao final. Então, eu desejo a todos um excelente evento. Muito obrigada pela sua participação e seja bem-vinda, professora Lenora. Muito obrigada, Sandra. Muito obrigada, professor Jesué, em nome de quem eu agradeço o convite e desejo a todos uma boa tarde. Novamente, de expressar a minha satisfação de estar aqui com vocês, porque é uma preocupação crescente que eu venho tendo em relação à aplicabilidade da LGPD, que acaba afetando, de uma forma geral, o
nosso dia a dia, sim, mas principalmente as nossas atividades dentro da administração pública. Então, são grandes desafios e o desafio de compatibilizar acesso à informação e o direito à privacidade vem sendo uma preocupação constante. Conforme a Sandra mencionou, atualmente eu faço parte da Câmara Técnica de LGPD do Arquivo Nacional, e essa vem sendo a nossa preocupação. Já ocorreu uma consulta pública e acreditamos que até o próximo mês nós teremos uma resolução que vai dar diretrizes básicas a respeito da aplicabilidade da LGPD de uma forma geral, dizendo que, já antecipando que ela é insuficiente para dar conta de todos os desafios, já que nós temos questões relacionadas à própria limitação. Nós estamos trabalhando nesse momento, primeiramente, em relação aos arquivos permanentes, mas temos o desafio de trabalhar com os arquivos correntes e intermediários, que, no decorrer do curso, eu vou explicar mais um pouquinho a respeito. O início da nossa palestra, né, o objetivo dessa palestra é fazer uma introdução, inclusive aqueles que ainda não estejam inscritos no evento e queiram se inscrever mais para saber a respeito, possam se inteirar um pouco mais do assunto. Eu vou pedir para que compartilhar aqui a minha tela, para a gente poder iniciar. Só um instante que... Sim. Então, eu vou falar rapidamente, não vou entrar muito detalhadamente, porque nós precisaríamos de muito mais tempo, mas trazer a questão central, a questão da compatibilidade entre duas leis que, de uma forma geral, vêm sendo compreendidas bem constantemente como antagônicas, mostrar que, na realidade, elas são complementares e não contraditórias, que gera desafios, sim, mas que esses desafios eles são possíveis de serem compatibilizados. Dizer que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela chega buscando estabelecer diretrizes especificamente sobre a gestão desses dados pessoais, e importante ressaltar que inclusive, nos meios digitais, ou seja, não é apenas em relação à tecnologia, mas os dados pessoais que existem de uma forma geral em qualquer tipo de registro, em qualquer suporte. É preciso entender isso e deixar isso muito claro. Por quê? Porque nós temos, dentro de uma realidade mundial, uma coexistência de registros em papel e registros sistêmicos. E nós temos que pensar em relação a isso. Então, a LGPD ela é uma lei que é fundamental para se pensar nesse tratamento que é realizado, seja por uma pessoa física, uma pessoa que possua algum tipo de atividade que forneça bens ou serviços, ou uma pessoa jurídica, seja de direito público ou de direito privado, e dentro do território nacional. Por que é tão ampla? Porque essa forma de tratamento e de possível violação de dados pessoais e de vazamento e qualquer tipo de violação pode ocorrer independente das circunstâncias, tendo em vista que, sim, isso é verdade, que hoje as tecnologias permitem uma facilidade muito grande e, de uma certa forma, nós estamos muito sujeitas a isso. Quando a gente começa a pensar, nós temos, em diversas situações, a nossa coleta de dados, seja por várias circunstâncias. Nós temos uma coleta de dados realizadas de uma forma sistêmica por uma entidade governamental ou por uma empresa privada, mas também por aqueles que são
inclusive menores, são inclusive muitas vezes pessoas físicas que chegam e que vão oferecer algum tipo de bem, algum tipo de serviço. Nós consideramos que existem várias realidades. Em relação, por exemplo, ao WhatsApp, nós temos vários tipos de contatos que, às vezes, envolvem pessoas físicas, às vezes envolvem pessoas jurídicas. Então, a complexidade é imensa. Não vou entrar nessa questão aqui, mas o que é importante ressaltar é que nós temos toda uma diversidade e essa lei vem buscar defender, proteger direitos fundamentais individuais. No decorrer do dia de hoje, eu vou falar um pouquinho mais a respeito desses direitos fundamentais individuais. Mas vou deixar primeiro claro o seguinte, que essa preocupação não vem de hoje, mas de uma forma mais recente, principalmente no Brasil, ela começa a surgir a partir do momento em que uma lei de proteção de dados, uma norma de aplicabilidade imediata em todos aqueles que fazem parte da Europa, são impactados com a norma de privacidade e proteção de dados daquele continente. Então, o que acontece na prática? Na prática é o seguinte, prevê essa norma, a GDPR ou RGPD, se a gente quiser falar em inglês, a sigla é GDPR, se quiser falar em português é RGPD, ela vem e estabelece que, se não houver normas legislativas protetivas que sejam equivalentes à própria norma europeia, existiria problemas comerciais. Então, é preciso destacar de início, e eu estou trazendo aqui o primeiro ponto, é que é por força dessa norma de proteção de dados europeia que vem a nossa Lei Geral de Proteção de Dados. Se vocês observarem aí, eu me preocupei em trazer uma legislação que notícias, inclusive, que são antes da entrada em vigor da GDPR. Já existiam alguns movimentos no país, mas não muito eficientes, mas existia a preocupação específica. E o que ocorre? Quando entra efetivamente em vigor a norma europeia de 25 de maio de 2018, entra em vigor, 5 dias depois é proposto um projeto de lei que vai dar ensejo à nossa LGPD. Então, para muitos, para a população de uma forma geral, essa legislação ela vem numa surpresa. Não existiu um debate, não existiu reflexões maiores, não existiu maiores discussões. Então, é proposto esse projeto de lei que faz uma mistura, se vocês estão vendo aí, e já existia uma norma logo depois da lei do Marco Civil, um projeto de lei em 2012, depois você vai ter outro em 2013, 14, vem alguns projetos, mas que em momento algum acaba sendo discutido, acaba sendo visto como prioridade. Só quando existe um bloqueio econômico visível é que vai surgir especificamente um projeto de lei que, previsto em 30 de maio de 2018, é convertido em lei em 14 de agosto do mesmo ano. Ou seja, uma tramitação extremamente célere, visando efetivamente dar respaldo às transações comerciais nacionais. Então, esse é o primeiro ponto a ser observado. É essa nossa história normativa específica em relação à privacidade. Se vocês conseguirem lembrar a respeito desse momento, era muito comum
embora a gente ainda veja nos dias de hoje, que qualquer local oferecesse programa de milhagem, que você entrasse numa grande loja, como Lojas Americanas, Casa e Vídeo, C&A, Renner, ou coisa do gênero, e a primeira coisa que eles perguntassem era o CPF, e a pessoa naturalmente dava seu CPF, muito embora fosse pagar efetivamente à vista. Então, essa questão de coleta de dados não era especificamente uma preocupação nacional. Por conta disso, vem trazendo uma grande estranheza, mas, ao mesmo tempo, vem trazendo uma possibilidade de uma nova profissão, de um profissional que a gente chama de DPO, porque é Data Protection Officer, inclusive em inglês, mas que teria como expectativa um cargo de até R$20 mil e que poderia ser da área de direito e da área de tecnologia. Em paralelo a isso, também a norma prevê multas altíssimas para as empresas. E, com isso, houve uma correria muito grande em relação a escritórios de advocacia e empresas de tecnologias para oferecer soluções de medidas protetivas em relação à LGPD. Então, a LGPD surge no nosso universo jurídico, na nossa sociedade brasileira, como um grande risco, como algo que pode ser efetivamente muito prejudicial, e esse pânico se estende à administração pública. Mas isso a gente vai falar um pouquinho a respeito disso. Mas surge esse profissional que faz um curso de pouca duração e que, mediante certificação e passando com um conhecimento básico específico, se torna um especialista em algo que é absolutamente novo em termos de cultura nacional. E vem o problema especificamente. Dúvidas em relação ao consentimento. Eu posso dizer que, assim que entrou a LGPD em vigor, eu fazia exames no laboratório DASA, e o laboratório DASA pedia consentimento, inclusive para realizar o exame. E aí, misturando consentimento de algo que tinha a ver com a finalidade, com aquilo que não tinha a ver com a finalidade, e aí eu, inclusive, cheguei e falei assim, olha, mas eu quero dar o consentimento. Aí a pessoa fala assim, não tem importância, é só você colocar que não concorda. Falo assim, mas aí, como é que vai fazer o exame? Não tem importância, não. Então, isso era uma constante. E aí, o que vem a ser tratamento? Quem é controlador? Quem é operador? Essas dúvidas, apesar de já existir no mercado vários desses especialistas, muitas vezes eram propagadas por eles mesmos, né? Fazendo uma maior confusão em relação a limites, em relação à aplicabilidade, em relação a papéis, em relação à responsabilidade. Então, nós tínhamos logo de início, por conta da lei ter como primeira das hipóteses de tratamento consentimento, uma expectativa que era necessário consentimento para tudo. Aos poucos, essa compreensão e essa disseminação equivocada, ela foi cedendo espaço a uma melhor compreensão. Adianto que, hoje, a base está sendo utilizada de legítimo interesse, mas isso eu vou falar mais adiante com vocês, especificamente. Mas, em relação aos papéis, também existiam muitas dúvidas. Principalmente, quem é o operador? Esse operador vinha uma ideia equivocada que esse operador era uma pessoa, inclusive, vinculada à administração. Quando fui preparar essa palestra, eu tentei localizar algo que, à época, me marcou profundamente, que era a publicação de uma portaria de uma das universidades, e que não era a única que tinha feito questões semelhantes, mas que dizia que o controlador era o reitor, o operador era o gestor de TI, e que o encarregado era o ouvidor.
então ouvidoria. Então, essa confusão estava muito recorrente. E vou te dizer que não foram poucos que fizeram isso. Adianto, inclusive, que em relação à minha própria universidade, lamentavelmente, no ano de 2011, ainda está em vigor, apesar de já ter alertado a respeito disso, que seria feito um plano de adequação. E observem aqui, o que consta no plano de adequação? Que o controlador eu preciso de óculos para ler, a Universidade Federal do Espírito Santo, por meio de seu reitor, mas o operador são os comitês operadores de dados pessoais, por meio de seus presidentes, ou seja, que são órgãos da própria Universidade Federal. E vejam, a NPD, porque era tão comum em relação a isso, ela edita normas em que diz expressamente, vejam o que está até em negrito, o operador será sempre uma pessoa distinta do controlador, isto é, que não atua como profissional subordinado a este ou como membro de seus órgãos. Ou seja, não é possível pensar que, como a UFES prevê, comitê de operadores, não é possível que sejam os operadores. Então, é preciso existir alguma compreensão a respeito desses papéis específicos. Ainda existe uma dúvida muito grande. Quem é controlador? Quando existe uma controladoria conjunta, quem é o operador? Em que casos há um compartilhamento de dados? Em que caso há uma transferência internacional? E isso numa universidade que tem ações de extensão, existem transferências de dados internacionais, existem compartilhamentos, existe controladoria conjunta, existe uma série de atividades, né, que são ações de tratamentos que precisam de esclarecimento e não pode existir dúvidas em relação a isso. Então, essas dúvidas são constantes até no dia de hoje. O outro problema que existe, conforme eu já falei logo no início, é a ideia de que a LGPD está vinculada especificamente à área de tecnologia. Conforme eu já disse logo no início, a lei fala, inclusive, nos meios digitais. Ou seja, nós temos tratamentos realizados em papel, tratamentos realizados em formato digital. E isso é importante ser observado. É importante que a gente entenda, particularmente, esse é um dos pontos mais importantes que a gente deve observar, é que esses registros, eles existem desde sempre. Trouxe aqui para vocês terem uma ideia ideia de um registro que é utilizado, que é considerado um dos mais antigos do mundo, que já localizado, que data aproximadamente de 1269 a.C., era um acordo de paz entre dois povos. E isso aí possuía efetivamente dados, inclusive dados, com certeza, dados pessoais. Por quê? Porque, apesar da gente falar em povos, nós temos sempre as pessoas que são envolvidas, são os representantes. Nós temos aqui o professor Jesué, que ele é o pró-reitor e o representante da sua área específica. Então, quando vai a pró-reitoria atuar, ela atua por meio de seu pró-reitor. Nós temos sempre pessoas envolvidas, os registros sempre têm pessoas envolvidas, e esses dados dessas pessoas, elas são necessárias até mesmo para comprovar ou provar a autenticidade desse documento, para provar que efetivamente ocorreu uma atividade. É preciso que a gente entenda que esse documento ele tem informações e tem um suporte, ele é registrado para fins de garantir especificamente direitos
que tem uma base muito antiga. Quando a gente fala, por exemplo, do Código de Hammurabi, o Código de Hammurabi já previa especificamente uma série de direitos e que estão relacionados a contratos, que estão relacionados a atividades do dia a dia, ao relacionamento do Estado com os seus súditos, de uma forma geral, com aqueles que integram o Estado. Então, essa questão da existência de dados pessoais dentro de documentos sempre ocorreu e sempre vai ocorrer. Vamos pensar em termos de um contrato de compra e venda. Tem que ter o comprador, tem que ter o vendedor e tem que ter dados a respeito daquelas pessoas para que possa ser identificado. Então, particularmente, a gente tem que pensar que o documento ele é uma prova de ação ou de referência dessas relações existentes, seja de direitos, seja de obrigações, seja de atividades cotidianas. Uma promessa de que seria fornecido um tanto daquele rebanho no momento após que tivesse uma procriação, ou então uma quantidade de colheita, e a relação entre pessoas, o nascimento de uma pessoa, a morte de uma pessoa, a sucessão especificamente. Então, esses documentos, eles sempre tiveram esses dados pessoais, e eles sempre precisaram ser pensados e guardados, ter uma ideia de uma custódia específica para que eles pudessem ser utilizados. Então, nós temos especificamente essa preocupação de guarda desde momentos muito antigos, documentos relacionados a tributos, relacionados a terras, relacionados a comércio, e que eram guardados de uma forma geral sob a responsabilidade de custodiadores. Isso vai, no decorrer da história, vai se alterando, né? Mas a gente vai, aos poucos, associando também as atividades administrativas. Vocês que são da administração, nós que somos da administração, é claro, olha, um livro-tombo, um controle de saída de documentos, tudo isso sempre foi necessário. A Idade Medieval, ela começa a estabelecer essas formas de registro, a comprovar o recebimento, a saída, as decisões especificamente, que devem ser consultadas sempre que for necessário. E nessas decisões traz invariavelmente dados de pessoas, que a gente vai vivenciar de uma forma geral. Então, quando a gente vai tendo uma evolução social de uma forma geral, aos poucos nós vamos vivenciando um momento em que aquele regime que era absoluto vai passar por transformações e, aos poucos, vai surgir uma ideia mais democrática. Começa a surgir através tanto da independência americana quanto da Revolução Francesa, essa busca de equilíbrio entre o Estado e as pessoas, e é um momento como começa a surgir esses direitos fundamentais. É preciso que a gente entenda isso, porque esses direitos fundamentais estão vinculados tanto ao acesso à informação quanto à privacidade. Eles são a base para essa compreensão. Então, é através da Declaração Universal dos Direitos do Homem que a gente vai ter essa primeira concepção de que o ser humano tem direito de ter acesso a documentos que provem seus direitos, que provem o seu nascimento, que provem a sucessão em relação à posse de uma determinada terra e uma série de outras circunstâncias. Então,
Quando começa a fortalecer isso, é no final do século XVIII, no final do século XVIII, que começa a se pensar a respeito desses direitos que são fundamentais, e que esses direitos independem, mesmo que você os rejeite, eles são indisponíveis, eles são universais, cabíveis a todos. Uma questão que tem a ver com esse relacionamento social. E, aos poucos, eles vão sendo fortalecidos. A gente também, ao mesmo tempo, a gente vai fortalecendo essa ideia desse documento, que esse documento, tanto público quanto privado, seja ele pessoal ou institucional, nós vamos, nessa virada do século XVIII para o século XIX, que essa concepção ela vai se consolidando aos poucos na nossa sociedade. E essa formação dos direitos fundamentais, inclusive, associa-se à premissa, né, à base da Revolução Francesa, que são os direitos de liberdade, de igualdade e de fraternidade. Liberdade no sentido de ação, de ir e vir, não sei se vocês sabem, mas na época medieval você sequer podia sair daquele seu local de residência, e que você, inclusive sua profissão estava vinculada até a uma questão hereditária. Se você nasceu filho de um ferreiro você seria, e assim por diante. Então, você não tinha uma liberdade de ir e vir, você não tinha uma liberdade, direitos políticos, e eles vão se construindo aos poucos, e vem sendo, aos poucos, garantindo direitos de segunda geração, os direitos especificamente vinculados à saúde, à educação, que é o caso da universidade, à habitação, ao lazer, e, em terceiro momento, começa a surgir os direitos que a gente chama de terceira geração, o direito do consumidor, o da criança, o do idoso, da proteção do patrimônio. Aos poucos vai... meados do século XIX e século XX, esses direitos vão sendo reconhecidos em várias circunstâncias. Aqui no nosso país, a gente vai ver, e eu vou falar um pouquinho mais adiante, como ele vai ocorrendo. E o que ocorre no século XIX? Nós já vínhamos enfrentando uma série de descobertas, uma série de invenções, mas no século XIX, essas transformações, essas invenções acabam sendo muito mais intensificadas. É dessa época a fotografia, o telefone, o filme, a eletricidade. E o que ocorre com isso? Os meios de comunicação que já começaram a existir de uma forma mais disseminada a partir da prensa, ele vai crescer ainda mais. Então, somada àquela notícia, também era possível uma fotografia. E é justamente essa ideia de uma fotografia que traz, em relação ao que se tem notícia, a primeira decisão em que se preocupa com a privacidade, especificamente, que ocorreu com a atriz Raquel Félix, que no leito de morte foi tirado a foto dela, e que essa decisão da Corte de Sena, ela vem a justificar o direito de imagem, o direito de imprensa e as primeiras discussões a respeito do direito à privacidade, que ainda não era uma preocupação muito constante. Afinal de contas, essas situações ocorriam de forma sazonal. Então, essa ideia vai sendo construída mais adiante. Se a gente parar para observar, a ideia de privacidade, ela sequer existia, não era uma preocupação em relação à privacidade. As pessoas viviam de uma forma coletiva, mas a partir do século XIX, com a exploração comercial da privacidade, essas questões começam a surgir. Afinal de contas, com que direito
um jornal chegava e divulgava a foto de uma pessoa que aumentava as suas vendas. Pô, afinal de contas, era um uso ilícito de algo que não pertencia a ele. Então, começa a surgir essas questões. E é ainda vinculada à ideia de divulgação e a mídia, de uma forma geral, que surge uma outra insurgência, essa agora nos Estados Unidos. O então senador Samuel Warren, ele não se conformava com o uso abusivo, segundo a visão dele, de situações particulares do casamento da filha dele, e que ele fala especificamente que essa invasão à privacidade causava dor e desgaste para a pessoa, e que deveria ser respeitado, que deveria existir o direito de ser deixado sozinho, de não ser perturbado, de não ser incomodado, e que esse direito deveria ser resguardado especificamente. Então, quando a gente vê, a partir do século XIX, é que com esse avanço das comunicações, com o uso maior de tecnologias não digitais, ainda analógicas, é que surgem esses debates e essas manifestações em relação à privacidade. Essa questão ela vai sendo tratada aos poucos. As pessoas vão começando a reconhecer que existe esse problema, particularmente em relação, por exemplo, à Segunda Guerra, os dados processados por conta de censo, especificamente da Alemanha, da Polônia, e que podem, inclusive, serem acessados hoje, esses dados específicos, eles foram utilizados, inclusive, na Segunda Guerra para a localização de judeus. Então, foi o uso desses dados que fez especificamente que, agora, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, existisse essa previsão de que ninguém sofrerá intromissões arbitrais na sua vida privada, na sua família, no seu domicílio ou nas suas correspondências, nem ataques à sua honra e reputação. Então, começa a ser uma questão do século XX, a partir da segunda metade do século XX, que a gente está falando do aumento muito grande da produção de documentos, que essa questão de privacidade começa a existir como um problema efetivo. Começa a surgir teorias para que se existisse critérios para identificar o que era privacidade, o que era intimidade, o que era a faixa do segredo, qual o tipo de proteção que deveria existir, o que é público. Então, essas questões começam a existir. E eu devo adiantar que essas questões existem de uma forma geral e principalmente na esfera dos arquivos, que é uma preocupação que sempre existiu. É possível dar acesso? Não é possível dar acesso? Está vinculada a uma ideia de arquivo a questão de a quem pode ser fornecida essa informação, o que não pode ser fornecido, quem é que deve ter acesso a essa informação. Então, são várias questões que começam a existir. E, particularmente, na década de 70, essas questões elas voltam a ser muito mais debatidas, principalmente porque essa comunicação em massa já vinha afetando várias situações. E vem uma declaração, novamente, da Europa a respeito dessa proteção à intimidade, à privacidade dos indivíduos contra as ações realizadas pela comunicação em massa. Então, esse direito do indivíduo de ser
em determinadas circunstâncias, mesmo aquele indivíduo que fosse uma personalidade pública, de ter, em determinadas circunstâncias, essa sua privacidade e essa sua intimidade e aquilo que seria na esfera do segredo, que pudesse ser protegido, que as pessoas estavam, de uma certa forma, sujeitas a essas mídias, que a gente chama de imprensa marrom, especificamente, que exploravam situações particulares para vendas. Só que não apenas isso ocorre, mas nesse mesmo ano apresentada uma nova forma de organização de dados. Bancos de dados já existia desde a década anterior, mas cria-se uma maneira em que se pudesse efetuar o compartilhamento e a troca de dados. O que é isso? É o que a gente chama de banco de dados relacionais e a linguagem de Structured Query Language. É a linguagem estruturada de consulta aos dados, de bancos de dados que a gente chama de estruturados, especificamente os SQLs. Então, quando surge essa questão, aumenta de uma forma exponencial o compartilhamento de dados produzidos em sistemas informatizados. À época, os grandes mainframes, mas que acaba existindo um tráfego agora transfronteiriço de dados pessoais. Tanto que, em 1980, começa a ter uma declaração da OCDE relacionada à proteção contra o processamento indevido desses dados pessoais. E não só por conta disso, mas por questões da evolução da medicina, que começa a surgir os denominados direitos de quarta geração, que ainda estão em fase especificamente de consolidação, né? Nós não temos um consenso ainda que seriam direitos de quarta geração, mas que estão relacionados à manipulação genética, à manipulação das questões médicas e do uso de ferramentas tecnológicas agora digitais para processamento desses dados. Então, que tem uma série de questões vinculadas à pirataria, vinculadas à invasão, vinculadas a questões de comércio, o que ocorre? Aquilo que antes era realizado de forma analógica, presencial, ela passa a ser registrada em codificação binária. Então, nós temos essa questão especificamente que vai provocar, em relação à Europa, uma série de medidas essas não como normas, mas como diretivas, como uma questão vinculadas a recomendações e não imposições. Dependia sempre que o próprio Estado daquele país editasse normas específicas, mas quando a gente fala em proteção a cookies, já existia desde 2002, questões relacionadas à privacidade no meio digital, desde 2002, direitos fundamentais, pensando em questões de privacidade e vinculada à parte tecnológica e a esse processamento desses dados, desde essa época específica. Por conta disso que, vou voltar, as pessoas associam muito a questão de privacidade e proteção de dados apenas à área tecnológica. Por quê? Porque se possibilitou, sim, isso é uma grande verdade, se possibilitou que esse processamento ocorresse muito mais rapidamente e à distância. Era muito mais fácil efetuar manipulação de grandes dados, mas, vou lembrar aqui, essas questões sempre existiram. Era possível fazê-lo também através de fichas, através de identificações específicas, utilizando a tecnologia que existia numa determinada época, que era essa tecnologia específica, o papel e a tinta. Então,
a partir do momento que existe registro, essas questões relacionadas a acesso e relacionadas à proteção de dados, elas sempre existiram de uma certa maneira, sempre se preocupou a respeito de proteção dessa intimidade especificamente. Conforme eu disse também, no nosso país, como nossa primeira Constituição, ela é posterior a tanto à independência americana quanto à Revolução Francesa, quando nós temos a nossa primeira Constituição, alguns direitos fundamentais, eles já são previstos. E vocês vão ver no decorrer da nossa história, que os direitos fundamentais, eles vão, em algumas circunstâncias, eles vão se ampliar, em determinados políticos, eles vão se restringir. E é uma realidade muito grande no nosso país. A gente tem normas constitucionais que expandem direitos e existem normas, e é muito frequente existir normas que restringem os direitos fundamentais. Diga-se como exemplo a Constituição Política de 37 e os atos de 1967, né, a Constituição de 67, com a emenda constitucional de 69, que restringe uma série de direitos fundamentais individuais. E, particularmente, quando a gente tem essa virada de um regime mais restrito para um novo regime que seja mais amplo, né, e que se é publicada, promulgada, o que a gente chama de Constituição cidadã, que tem a ver com a garantia de uma série de direitos. Eu estou trazendo aqui alguns que ficam como direitos fundamentais, que têm a ver com a intimidade, que tem a ver com a inviolabilidade do domicílio, que tem a ver com o acesso à informação e tem a ver com a obtenção de dados a seu respeito, né? Estou lembrando aqui que o habeas data e que garante o direito da pessoa a saber quais os dados que o Estado possui contra a respeito dele, já existe desde a Constituição de 1988. E, recentemente, foi acrescido esse direito à proteção dos seus dados pessoais. Então, a gente tem essa questão. E, associada a isso, também é preciso lembrar que o artigo 37, que fala da administração pública, prevê a obrigatoriedade que essa administração efetue a gestão dos seus documentos para garantir o acesso à informação. Então, a nossa Constituição, ela associa, como é natural, como a própria Revolução Francesa, com a Declaração dos Direitos do Homem, trazia especificamente que o acesso à informação é um requisito para a garantia de direitos fundamentais, porque o sigilo, o segredo, ele é nocivo para a sociedade, e que esse acesso e essa prestação de contas, a transparência, é uma necessidade que ela exista. Então, a necessidade que há em compatibilizar, não em confrontar, mas em compatibilizar o direito dos indivíduos, de uma forma geral, em ter acesso às informações daquilo que é produzido pela administração pública, é também o direito que também é desses mesmos indivíduos de ter a sua privacidade e a sua intimidade preservada. Então, tem a ver com uma compatibilização, tem a ver com uma ponderação de direitos. Por quê? Porque constitui patrimônio dessa nossa sociedade essas informações que são coletadas pela administração pública e que, de acordo com reconhecimento específico, que no nosso caso, particularmente, está previsto nos planos de classificações ou no código de classificação e nas tabelas de temporalidade, aquilo que é produzido, o tempo que deve ser retido
e o reconhecimento, ainda que tácito, daquilo que é de interesse público e interesse social. Como que há esse reconhecimento? A partir do momento em que se reconhece um valor permanente a esse documento. E essa é uma questão específica de gestão documental que eu não vou trazer aqui, porque não daria tempo especificamente para a nossa conversa. Então, mas continuando nessa trajetória, é preciso entender que, após a Constituição, essa questão vinculada a acesso e à privacidade, ela vai se desenvolvendo tanto no âmbito público quanto na esfera privada. A esfera privada vai seguir um caminho relacionado a justamente aquela ideia de direitos de terceira geração, o direito do consumidor, o direito de proteção aos seus dados bancários, a questão vinculada penalidades quanto à exploração de dados pessoais e acesso, como foi o caso das fotos da Carolina Dickmann, e que a sociedade estupefada compreendeu que não existia uma conduta típica, punível e culpável que pudesse enquadrar aquelas pessoas que tinham divulgado de forma indevida as fotos da Carolina Dickmann. E aí nós temos as questões vinculadas ao marco civil da internet, e começa a surgir essas questões. Na esfera privada, nós temos imediatamente a lei de arquivo, que fala tanto em garantia de acesso à informação quanto preservação da privacidade e da intimidade. E mais adiante, por ainda existir dúvidas na administração e por outras questões políticas que não vêm ao caso aqui agora, vem a Lei de Acesso de Informação, e que traz algumas questões muito importantes. Também nós temos que observar que existe uma série de normas específicas que vão falar a respeito de transparência. Transparência nada mais é do que direito de acesso à informação, a garantia de acesso à informação sem que sequer tenha necessidade de ir ao órgão, a obrigação da administração de deixar transparente as suas atividades, que começa quanto ao que ela gasta e aos poucos vai se ampliando especificamente. Então, em relação à lei de arquivos, se vocês observarem aqui, garante o direito que todos tenham acesso à informação produzida por órgão público, e essa informação que está contida em documentos, especificamente, já vem essa previsão. E a lei de acesso à informação, o que vai reforçar esse direito a acesso à informação? E observem aqui, com proteção às informações pessoais. Só que a lei não dizia exatamente o que era informação pessoal. Se vocês observarem, em termos de conceito especificamente, que ela fala de informação pessoal é o que depois a LGPD vem trazer como dados pessoais. E ou seja, a lei falava que informação pessoal era aquela relativa ao indivíduo identificado ou identificável. Aos poucos, a LGPD ela continua mantendo a ideia que dado pessoal é a informação relacionada a indivíduo identificado e identificável, e traz a questão dos dados pessoais sensíveis, trazendo um novo critério. Então, na realidade, em relação a isso, a LGPD traz uma complementaridade em relação ao que seria informação pessoal, traz uma diferenciação, o que é dado pessoal e o que é dado pessoal sensível. Então, existe uma complementaridade e um esclarecimento específico. E a gente tem que se preocupar que a lei traz essa ideia de que o sigilo é exceção e que deve ser fomentada a cultura de transparência da administração pública, que as informações que sejam de interesse público, mesmo que contenham dados pessoais, e todos sabem disso em relação aos nossos salários, é público, independente de solicitações. Então, tem todas essas questões que já vinham sendo garantidas especificamente.
Por quê? Porque existe uma necessidade de uma prestação de contas. Prestação de contas essa que passa a ser clara na LGPD em relação aos seus princípios, o princípio de responsabilidade e prestação de contas. Então, a lei vem reforçar aquilo que já vinha sendo falado a respeito de transparência ativa e acrescenta dizendo que vai existir, inclusive, uma transparência passiva daquilo que o indivíduo queira saber e que não esteja sendo particularmente divulgado. Existe toda essa questão quando chega a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais fala a respeito de tratamento, né? Traz uma série de ações de tratamento que nada mais é uma atualização do que eram as ações que reconhecidas para a gestão de documentos. Então, a gente tem que fazer, quando a gente faz essa leitura, entender que com a evolução tecnológica, a gente começa a ter várias questões relacionadas especificamente à realidade tecnológica existente, que a lei de arquivos já falava em informações contidas em documentos. Então, documentos, ele contém informações, e essas informações nada mais é do que dados que são estruturados para que trazer sentido. Então, a gente tem que entender que, aos poucos, com a tecnologia, a gente vai deixando de falar em documento, como a gente falava antes, que era a soma da informação com registro, a gente fala em informações e depois a gente fala em dados, porque cada vez mais essa decomposição passa a ser uma realidade tecnológica, mas que continua tendo necessidade de se gerir. Essa gestão que a gente chamava de documentos, que passa a ser uma necessidade de gestão de dados. Por quê? Porque aquele documento que era manuscrito, e que depois se torna especificamente um formulário, ele vai virar uma estrutura, basicamente, de dados tecnológicos. E essa gestão de documentos, ela tem que continuar a estar presente especificamente para fins de governança, para fins de política e para apoio à tomada de decisão, para garantir os direitos da sociedade e também, por que não, para esse efeito secundário que ainda é reconhecido em relação aos arquivos, aquele de pesquisa efetivamente, quando esse documento, quando esses dados não são mais necessários para a finalidade que o criou. E aí, o que nós temos de grande questão? É que nós passamos a ter um barateamento muito grande dessas tecnologias e aquilo que antes, nos primórdios, só era possível ao grande Estado, que coletava esses dados em relação ao controle, quem pagava, quem não pagava, passa a ser viável até para os pequenos processadores desses dados específicos, que com o seu celular ele consegue coletar dados e efetuar a sua venda de bens e de serviços. E a percepção de que esses dados, não mais só de pessoas públicas, mas das pessoas de uma forma geral, eles podem ser utilizados para novas ofertas de bens e de serviços, a partir da identificação de um perfil, a partir de um estabelecimento de um determinado conjunto de valores daquele indivíduo. E esse conjunto de valores é utilizado contra o próprio indivíduo para uma oferta específica de um produto. E esse produto acaba sendo oferecido para a gente, querendo ou não querendo, o que faz com que não só o Samuel Warren, que era um senador e que tinha a sua publicidade sendo, a sua intimidade sendo explorada, mas também as nossas questões, os nossos consumos, as nossas buscas, as buscas na internet,
quem é que não sabe? Você efetua uma busca e daqui a pouco está lá oferecendo aquilo que a gente buscou em qualquer notícia de jornal, que já tem um campo reservado para aquela propaganda. Então, nós somos assediados de todas as formas possíveis e imaginárias. E como nós não temos como nos proteger, o indivíduo é fraco frente ao poder dessas empresas e do Estado. Quando ele tem uma necessidade e quer identificar o perfil, vem normas protetivas. A LGPD, que é um reflexo, lembrando, da própria GDPR, ela vem para justamente buscar essa proteção, fazendo com que o indivíduo não seja mais um número, não seja mais uma tupla, como se fala em tecnologia, uma linha numa planilha de Excel em que tem o nome, o CPF, o sexo, o telefone, etc. e tal, e ele passa a ser o titular, que pode dizer: por que você está tratando os meus dados? Para que você está tratando os seus dados? Eu não consinto que você processe esses dados. Você tem que fazer dessa forma, de forma que exista um controle. É assegurado pela norma que o cidadão que o indivíduo, porque não precisa ser cidadão, que qualquer pessoa ele possa se insurgir contra esse tratamento especificamente. E como isso vai funcionar dentro de uma universidade que tem essa obrigação de dar cumprimento a um direito de segunda geração, que está vinculada à autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, que é um dever garantir o acesso aos níveis mais elevados do ensino, de pesquisa e de criação artística, segundo a capacidade de cada um. Como que isso vai impactar? Esses impactos são imensos, e são em relação a ensino, em relação à pesquisa, em relação à extensão, em relação à atividade administrativa. E esse que é o problema. E que o que acontece? É preciso que lembre que existem esses impactos, mas que tem também uma série de outros direitos fundamentais que tem que ser assegurado, que tem que ser garantida a continuidade da pesquisa, a liberdade acadêmica, que tem que existir um direito de acesso e de transparência, que tem que se garantir a memória, a pesquisa. Então, todas essas questões acabam sendo muito mais complexas do que, particularmente, de uma empresa de telefonia que quer oferecer os seus serviços o máximo possível e que oferece a sua nova fibra para fornecimento da internet. Então, nós temos uma série de questões específicas de complexidade e que não surgem agora com a LGPD e que já estava presente especificamente. E em relação a lei, especificamente, já existia uma previsão de responsabilização por uso indevido em relação ao ensino, em relação à pesquisa, porque uma proteção que deveria existir. Então, nós não estamos falando de questões novas. A gente tem que pensar, e aqui eu trouxe especificamente em relação ao ensino, pesquisas, atividades administrativas, e trouxe particularmente a memória, questões que nós temos que refletir. Existe uma série de consequências que podem, mais adiante, gerar problemas muito comuns e que, por conta de até abordagens que estão pura e simplesmente focadas apenas em LGPD, estão ocasionando, em relação a nós, como indivíduos e que deveríamos ter os nossos direitos protegidos, agora não mais através do consentimento, mas através do legítimo interesse, nossos dados continuam sendo coletados utilizando essa base e por um período indeterminado, de forma flagrante, efetivamente, em relação ao direito que se busca proteger.
na realidade, nós estamos sofrendo, e quem é que não sofre com isso nos dias de hoje, em relação a uma série de serviços, em relação à oferta de consignado, em relação à oferta de novas fibras de telefonia, em relação a plano de saúde, em relação a imóvel, em relação a carro, seja daquilo que você esteja procurando, e que você, sem saber, você especificamente, você continua sendo bombardeado, apesar da LGPD. Mas o que é pior ainda é que, em relação à administração privada, a cultura de sigilo ela começa a se restabelecer, porque, por dúvidas, em muitas circunstâncias, você está negando acesso à informação sob a alegação de que existem dados pessoais. Diga-se mais recentemente, vinculadas a dados do Enem, que foram suprimidos sob a alegação de privacidade e proteção de dados. Igrejas que não estão mais fornecendo dados a respeito das pessoas para consultas genealógicas, justiça que não está dando acesso a processos arquivados sob a alegação que, é claro, tem muito dado pessoal. Por quê? Porque todas essas relações são entre pessoas, e de uma forma extremamente arbitrária e que está gerando problemas. Então, é importante, principalmente em relação a uma universidade, que se garanta efetivamente a continuidade dessas atividades que estão relacionadas a essa série de direitos. O direito ao ensino, o direito à saúde, o direito ao acesso à informação. Então, essas questões elas precisam ser identificadas, localizadas e efetivamente ser controladas. Eu trago aqui, na década de 40, Schellenberg, quando estava falando de arquivos, ele escreveu particularmente aqui, eu vou me dar o direito de ler, que uma política de acesso limitado é difícil de ser ministrada com justiça e seu mérito é duvidoso, pois o uso de documentos públicos deve ser facilitado, sem se considerar a pessoa ou o seu objetivo. E a solução que vem sendo adotada no mundo inteiro é compreensão a respeito dos conceitos vinculados às normas de privacidade e proteção de dados e também às normas de acesso. Entender esses princípios, esses papéis, saber quem é controlador conjunto, quem é operador, o que é a atividade do encarregado, o titular, quais os direitos especificamente, que o consentimento está restrito, que nem sempre que o titular deseja, ele pode ter esses seus dados apagados, que dados eles têm que ser mantidos de uma forma íntegra e sem nenhum tipo de anonimização, para que depois esse conjunto de dados estruturados que formam uma informação e que está registrado num documento possa ser utilizado até mesmo pela própria sociedade. É preciso que nós entendamos a respeito disso. E esse é o nosso papel, é o que a gente vai tentar desenvolver na semana que vem especificamente. Então, entender especificamente quem são essas pessoas, quais são esses limites, como se compatibiliza, para que não haja, na realidade, violação desses direitos de uma forma geral. Eu trouxe aqui para vocês uma questão que fala a respeito dessa base. Antecipo que essa compatibilização entre acesso à informação e privacidade não só é possível, mas ela é essencial para a estabilidade da nossa própria sociedade, porque o sigilo ele é nocivo. Então, em circunstâncias, tem que ser avaliado se há ou não um interesse público, se há ou não uma questão que garanta que um outro indivíduo tenha um acesso a uma informação, ainda que possua, que seja
vinculada a um outro indivíduo, e que isso deve ser analisado com muita calma, muita tranquilidade, porque senão nós estamos retornando para uma cultura de sigilo. E trago como última questão especificamente, conforme eu já disse, em relação aos arquivos, enquanto ainda não era uma questão, ou seja, em 1983 já se reconhecia essa dificuldade trazida pela tecnologia e que era necessária a proteção da vida privada, porque já existia o aumento da intervenção estatal e o uso de ferramentas tecnológicas, gente. Em 1983, essas questões elas já impactavam no arquivo, e em 2010, já efetivamente, em relação aos arquivos, e a gente tem que pensar que os arquivos, eles são arquivos desde o momento em que esses dados são registrados, já existia em relação a esses dados, esse reconhecimento de que deve ser garantida a privacidade, mas também ser garantida o acesso à informação. Então, trazendo como essa necessidade de compatibilizar, eu digo, é sempre verificando, através de uma ponderação do que é interesse público, o que é interesse privado, a existência de danos. Existe dano àquele indivíduo, não é só porque possui CPF de uma pessoa, o telefone, o endereço. Se não houver danos, não tem por que chegar e obstar um direito fundamental de acesso à informação. É preciso que a gente reflita a respeito disso, porque senão todos os nossos documentos serão inacessíveis e, como via de consequência, nós retornaremos a uma situação de sigilo nunca antes nunca antes verificada. Então, esse é o desafio desse nosso momento, essa interpretação, de uma certa forma, limitada e sem considerar exatamente essa grande questão, e que é a virada de um regime absolutista para um Estado em que existe a garantia de direitos, um Estado democrático. Para existir democracia, sim, em muitas circunstâncias são necessários o acesso a dados pessoais, e esses dados pessoais eles não têm uma proteção absoluta, porque senão todos os documentos da administração, de alguma maneira, possuem dados pessoais, e dentro desses sistemas em que não existe essa separação do que é dado pessoal ou não, acaba-se que só tem acesso a determinadas pessoas, e vamos voltar a uma cultura que foi muito prejudicial à humanidade. Então, terminando essa questão, dentro de um prazo... peço até desculpas ter demorado mais um pouquinho, eu abro aqui para perguntas. Vou esclarecer, particularmente, que quem quiser fazer perguntas através do... levantando a mão, é possível. Agora, se quiser também escrever, você pode, aqui onde tem um quadradinho, bolinha e triângulo, tem o local de perguntas e respostas. Então, pessoal, se alguém tiver interesse em fazer perguntas, aproveitem. O Rogério levantou a mão. Pois não, Rogério? Boa tarde, professora. A sua palestra para nós aqui, pelo menos eu falo para o Joinville, que estou acompanhando, me trouxe um certo alívio, porque a gente está tão preocupado com o que a gente pode e não pode informar. Uma questão que a gente fica, principalmente nas secretarias de registros acadêmicos, eles entram com os protocolos e depois eles acompanham o processo. A gente não sabe o que a gente pode deixar para ele acompanhar o processo dele. O número de protocolo, geralmente, eles perdem. O CPF não pode.
daí a gente não sabe o que fazer e, às vezes, o próprio aluno fica perdido. E a sua fala de que a gente tem que olhar com esse olhar mais... que a pessoa possa ter o acesso à informação que ela necessita e mesmo estando protegido, me traz me traz mais alívio, né? Eu só entendo que esse curso vai ser importante até para a gente definir os parâmetros onde nós vamos trabalhar, né? Qual o limite que nós temos, o que nós podemos e não podemos daí deixar como o documento, ou que ele possa acompanhar o processo dele como um todo. A minha dúvida, eu creio que mais para frente vai ser essa, mas essa é geralmente as dúvidas, não só minha, mas creio que os RAs, em geral, e secretarias acadêmicas têm também. Sim, Rogério, está sendo uma frequência. Eu vou dizer em relação, particularmente, na minha realidade. Eu sou coordenadora de estágio do curso de arquivologia. Eu assino o documento, o termo de compromisso de estágio, e depois eu não consigo ver o documento que eu assinei se não estiver comigo, porque tem restrição de acesso. Não é isso. A gente tem que verificar se existe dano. Se não existir dano, tem que existir a transparência. Qual é o dano que pode existir? Isso tem que ser avaliado. É preciso existir uma avaliação. Não basta reconhecer que se tem dado pessoal, todos vão ter dados pessoais. Concorda comigo, Rogério? A gente está tratando de pessoas. Sim, nossa, quando a senhora fala da transparência dos dados, é justamente isso. Às vezes a gente cria a gente fica preocupado, porque a gente cria o momento para a pessoa olhar um documento, acompanhar um processo, mas não pode, porque se ele perdeu o protocolo, e se o outro pega o protocolo, e se alguém tem acesso ao protocolo, daí a gente fica chega até a dar um desespero. Teve uma reunião nossa da Secretaria Acadêmica, a gente não sabia o que a gente ia fazer, porque não podia, se a gente colocava só parte do CPF da pessoa para acompanhar, se colocava só o número do protocolo, né? Porque daí a pessoa acabava entrando em contato de novo com a gente para falar assim, eu não estou conseguindo saber como está meu processo. Né? E daí agora, isso daí que a senhora falou é bem importante, eu creio que vai ser um marco para a gente conseguir definir com clareza, com calma, o que pode e o que não pode, né? Para o nosso trabalho ser mais eficiente e transparente, né? Exatamente, a gente não pode perder, deixar de ter como prioridade a questão da transparência da administração pública. E enquanto nós não tivermos sistemas que possibilitem essa obscurecência desses dados, mas mantendo a transparência, a gente tem que analisar o risco existente. E o risco existente está diretamente vinculado ao dano. Se não existe dano, risco de dano, e dano tem que ser interpretado de uma forma, não de uma forma ampla, mas de uma forma restrita, que possa gerar, conforme até Samuel Warren trouxe, uma dor, um desgaste, essa dor que tem que ser ou física, ou econômica, ou emocional. Se não existir dor física, econômica, emocional, prevalece o interesse do próprio indivíduo do acesso à informação. Isso está trazendo, gente, é importante que se compreenda que isso decorre dessa nossa não discussão a respeito das questões vinculadas aos dados pessoais, e porque a LGPD ela traz uma obrigação para as empresas que a administração já tinha, uma obrigação de transparência ativa, de uma transparência passiva, uma prestação de contas. E traz para ela, e não para a administração pública, uma sanção administrativa. Se vocês observarem, a sanção administrativa para a administração pública é praticamente zero, enquanto a Lei de Acesso à Informação traz para o servidor uma sanção que pode ser até de exoneração, gente.
através das sanções, a gente vê o que é mais importante. Isso A Dina está com a mão levantada ali também. Sim. Sim. Olá, boa tarde. Boa tarde. Estão ouvindo bem? Estão ouvindo Sim. bem a minha voz? Sim. Professora Leonora, boa tarde, a professora, Boa tarde. a todos e todos os colegas. Satisfação de conhecer a professora, é muito bom ter uma pessoa com um currículo tão amplo, tão sólido como o da professora. A professora ali fez um preâmbulo, né, exaltando a própria nomenclatura das legislações, né, em tela, a lei, que é a lei de acesso, né, então é uma questão de positividade, né, a entender, a ter acesso às informações, e já a LGPD de proteção, que dá uma ideia, né, negativa, né, de um pouco de cerceamento, em que pese tudo que a professora colocou, todo, assim, até os preâmbulos históricos, achei bem interessante a gente pensar sobre isso, assim, desde lá, né, nas origens, de como as pessoas, a sociedade organizada, né, pensou em arquivar, em documentalizar, né, suas histórias, suas memórias, é extremamente importante, e, sobretudo, hoje que a humanidade, nessa contemporaneidade, tem acesso a todas essas TICs, né, as tecnologias, como é diversa essa forma de codificar, né, de decifrar todas as informações que fazem parte da história, né, e da experiência humana, né, sobre a face da Terra, mas enfim. Professora, eu confesso que eu tenho um pouco de temor, assim, essa questão de acesso à informação, eu ainda não estou completamente convencida, né, de que esse acesso, ele deve ser deliberado, porque a administração pública, ela é regida, dentre outros princípios, pelo princípio da motivação. Não seria o caso, a professora deu até o exemplo da questão do salário dos servidores públicos, né, que as pessoas devem saber, o edital, ele já consta de tantas informações do salário, né, daquele cargo, né, ele não é uma coisa que é vedada, ele tem que ser editalício, ele é colocado ali. Eu, particularmente, eu ainda não tenho isso amadurecido e sedimentado no meu entendimento de que isso é uma informação salutar e necessária, que seja num portal de transparência o nome de cada um de nós e aquilo que ganha, sabe? Eu confesso que quem de nós aqui nunca foi abordado, assediado, como a professora colocou, com abordagens por telefone, por WhatsApp, por chat, faça o seu orçamento, adiante o seu não sei o que, seu FGTS, não sei o que, empréstimo consignado, né? Eu já recebi, assim, abordagens de pessoas que se identificam e elas dão uma ideia, eu não sei agora qual é a palavra que eles usam, é como se elas tivessem autorizado pelo IFSC, eles usam o nome do IFSC para fazer empréstimo consignado. Eu já tive vários e-mails nesse sentido e telefonemas, eu fico, assim, bastante assustada, assim, confesso. Eu fico bastante, assim, né, com temor diante das informações que estão se exacerbando nas mídias. Por exemplo, a questão de clientes de advogados que receberam fraudes, né? Então, foi defraudado tanto o cliente como o advogado, em que os acessos aos processos nos tribunais, né, de justiça, nos fóruns, enfim, são acessíveis. E ali a pessoa de má intenção, né, o meliante pegou aquela informação, conseguiu o telefone das pessoas, né, deu a entender que estava falando no nome ou do juizado ou do próprio advogado, dizendo que tinha saído a sua decisão favorável e que, para tanto, era necessário ainda ter uma espécie de liberação de dinheiro adiantada, enfim, e ali foi depois identificado uma fraude, né? Então, assim, a professora falou que tem que ver o dano, né? Eu pergunto para a professora, o dano concreto e efetivo, não o dano lato, como a professora falou, mas e o dano em potencial? Será que a gente tem condição, nesse momento, de perceber que tipos de desdobramentos realmente pode acontecer, né, de prejuízo para a pessoa? Eu vou utilizar para você, muito boa pergunta, eu vou utilizar para você até um exemplo e que vai associar um pouco o que o Rogério falou com o que você falou. Eu não sei se vocês sabem, mas a Justiça do Trabalho, ela para fins de proteção do trabalhador, só é possível para o próprio trabalhador acessar o seu processo mediante o conhecimento do número do processo, não pode através do seu CPF. Só que a maior parte das pessoas, muitas pessoas, acabam perdendo esses dados, depois acabam não tendo acesso ao seu próprio processo, porque numa tentativa de protegê-lo, nega acesso, que ele utilize um outro código que é muito mais fácil para ele, que é o do seu próprio CPF, que normalmente as pessoas já têm de cor. Então,
utilizando esse exemplo, eu vou te dizer, existe um serviço que é fornecido para qualquer pessoa que tem interesse, qualquer empresa e qualquer recrutador, que é saber se uma determinada pessoa está ou não com débito, com ação na Justiça do Trabalho. Por quê? Porque, segundo o próprio CNJ, qualquer advogado tem acesso a qualquer processo em qualquer sistema que não esteja em sigilo ou segredo de justiça. O próprio reclamante, ele não consegue acesso ao seu processo, mas qualquer advogado vai conseguir acesso. Então, é o mesmo caso em relação ao seu, posso te adiantar, não é através do portal de transparência, mas sim dentro da própria administração pública, dentro do próprio Instituto Federal, que fornece essas informações. Então, o problema está interno. Então, como é que você vai solucionar? Não vai solucionar esse problema especificamente. Esse problema existe. A questão é não gerar um problema maior para aquela pessoa que quer obter a informação, para fins de garantir até uma transparência efetiva. Então, em relação a essa divulgação, eu posso dizer, eu fiquei um mês na Universidade Federal da Paraíba, justamente um mês, que depois eu fui chamada para o Espírito Santo, assumi no Espírito Santo, até hoje eu recebo proposta de empréstimo consignado da Paraíba. Então, é dentro do próprio acesso ao próprio sistema. E isso vai gerar o problema. E é por conta disso que nós vamos chegar e restringir o acesso daqueles que têm menos condições, porque o acesso ele vai existir. O que a gente está negando é o acesso até, muitas vezes, ao próprio interessado de obter a sua informação. E em relação a isso, particularmente, a gente tem que verificar o dano potencial. O dano potencial existe a partir do momento em que, até a área de tecnologia fala, o risco existe a partir do momento que você esteja interconectado. Então, a única solução é não estar interconectada. Então, o que coube é justamente, efetivamente, avaliar o risco e, principalmente, isso tem que ser não individual, mas uma política do próprio órgão. E tem que existir uma política chancelando, dizendo como deve ser procedido, porque, na realidade, o que você está fazendo é obstar e aumentar o valor daquele serviço paralelo que é oferecido, e esse serviço que não é oficial, mas que vem dentro dos próprios meandros existentes. Mas, pois não, pode falar. Professora, na continuidade, então, da nossa reflexão, o colega ali, o Farley, ele fez uma escrita dizendo que acredita que a própria tecnologia pode nos auxiliar nessa possibilidade de fazer um filtro, né, de quem pode acessar, e no caso de tornar anonimizado o nome da pessoa, né? No caso, por exemplo, né, bem a nossa realidade do ISA, a gente está fazendo um mapeamento de processos, dando nome para a coordenadoria do CGDOC, né? E do nosso, para a gente estar podendo implantar, então, esse acórdão do TCU. E aí, no caso, a gente tem já muitos processos digitalizados, e tem a questão de que os processos no IFES, que, por exemplo, as atuais resoluções, elas referendam e solicitam que os servidores apresentam toda a documentação ali probatória do direito que ele está pedindo, da sua solicitação, em arquivo único, para que quem faça análise técnica tenha facilidade de abrir de uma vez só e ver toda a documentação, embora nem sempre as pessoas acabam fazendo isso. Mas, enfim, há essa recomendação. No caso de um processo, né, que vem também do legado para o tal do AFD, não sei se a professora, né, deve ter já ouvido falar, do assentamento funcional digital, em que vem todo esse legado, ou seja, vem todo aquele montante de documentação que era na sua origem física e depois foi digitalizado, e ali tem um rol de documentos, tem ali comprovante de endereço da pessoa. Eu mesma, né, eu faço análise de processo, eu já tive que ver acessos desses legados para achar determinada informação mais antiga. Então, ali tem um rol de situações da pessoa, né, de onde ela mora, comprovante de residência, né, de companhias, de serviços públicos, enfim. Tendo isso como consideração, será que realmente a tecnologia ela vai poder fazer esse tipo de filtro? Eu quero saber da professora, a legislação ela permite que as instituições, os órgãos públicos, elas tenham
uma questão da discricionariedade, de fazer escolhas e de dizer se aquele processo vai ter acesso público ou não, se a instituição tem essa relativa, né, opção, e no caso de haver um dano, se uma pessoa se sentir prejudicada, a quem ela vai colocar no polo pacífico, né, como réu. Ela pode colocar a instituição, né, e dizer que ela foi prejudicada por aquela... Porque no direito, né, as pessoas vão fazer leituras diversas, né? Ela vai se sentir prejudicada, pode, ela vai ter acesso à justiça, só não sei se vai lograr isso. É uma possibilidade em a pessoa ter sentido prejudicada, e aí será que vai ter desdobramentos na justiça com relação a isso? Olha, vou começar a falar. A anonimização é um problema, tá? E deve ser evitada. Por quê? Por que ela é um problema? Porque depois, uma vez, a anonimização é a impossibilidade mais adiante de você retornar aquele dado. E o que provoca isso? Imagina um documento que depois está todo tarjado. Como que ele vai servir de prova para você mesma? Imagina que você tem um documento que é relacionado a determinadas, não é o nosso caso, mas, digamos, um direito excepcional de insalubridade e tudo mais, e que está todo tarjado, inclusive, com seu nome para protegê-la. Depois você não serve como prova. Esse que é o problema da tecnologia, é que não está considerando para que serve o documento. Você quer proteger, você protege até depois de servir o documento como documento. Não vai servir. A anonimização é um risco. Vocês que têm mais 20 ou 30 anos, se vocês não tomarem cuidado, depois os próprios documentos que vocês têm, que podem servir de prova de atividades específicas para fins de direitos mais adiante, aposentadoria, pensão ou outras questões, dependendo como ele esteja sendo tratado, depois ele não vai servir como sua prova. É grave assim. Porque você está pensando nesse momento, só que você tem que pensar que o documento é um registro de uma atividade, e esse registro da atividade ela tem que se manter durante todo o tempo que ela for necessária. E isso aí, o tempo que for necessário, às vezes é permanente. Então, você não pode anonimizar. E essa solução é uma solução... não é nem de contorno, é solução de problema mais adiante, que tem que ser enfrentado, que tem que ser visto se existe dano. Tem dado pessoal, porque a relação é entre pessoas, gente. Sempre vai ser entre pessoas. A entidade, por si mesma, ela não existe. Ela é representada por pessoas. E relacionada a pessoas. Nós temos como solução esse pensamento a invalidade desse documento como prova, o motivo pelo qual ele é criado, ele é feito um registro, porque depois você precisa desse registro. Esse registro você pode precisar para este momento, mas você pode precisar no momento mais adiante, um momento em que você entra com uma licença e que é indeferida, e depois, mais adiante, você vai querer recorrer dessa decisão. Se tiver sido anonimizado, você não tem mais o documento. Esse é um problema muito grande. E, em relação a essa questão de acionar, Deus do céu, principalmente eu que venho da justiça, é o direito de todos, é o nosso direito como indivíduos de recorrer à justiça. Agora, você tem que provar o dano. O dano não pode ser, eu não gostei. Lamento. Essa questão é que tem que ser mensurada e que tem que ser a própria administração, ela tem que dizer, tem que reconhecer para que finalidade. E isso sempre existiu. Vamos parar para pensar. Tem mais de 10 anos que a lei está em vigor. Quantas vezes não se divulgou dados pessoais, se deu acesso a dados pessoais e nunca houve problema especificamente? A questão é essa.
O que está ocorrendo é uma medida exacerbada e que vai inviabilizar os direitos dos próprios indivíduos. E isso é grave, é muito grave, gente, porque o documento ele tem um tempo de vida maior do que daquele momento em que você está registrando a frequência. Vocês sabem especificamente a partir do momento que vocês digitalizam os assentamentos dos alunos. Quanto tempo é de validade desses documentos? Se você anonimizar, se você bloquear, aquela digitalização se torna inexistente, ineficaz, e gera consequências para a produção científica, a pesquisa, as finalidades específicas do próprio engrandecimento da população. Passar aqui para a Sabrina, por favor. Bom, professora, eu só queria mais uma vez agradecer, né, as suas explanações. Eu já havia assistido há um tempo atrás uma live da senhora comentando a respeito da diferença entre anonimização e pseudo-anonimização, né? Inclusive, até foi a Sandra que nos passou também o link da live, e aí, para nós, essa questão ela ficou mais clara mesmo. Nós temos aí o curso, né, que vai acontecer a partir da semana que vem, e hoje os integrantes aqui, que ainda estão presentes nesse momento, né, a grande maioria fazem parte desse curso. Eu tenho uma lista aqui no meu caderno de coisas para perguntar para a senhora, porque a gente tem muita dúvida mesmo, mas gostaria de aproveitar esse momento, né, para encerrar, né, e para deixar a senhora aí guardando as energias para a gente conseguir aí sugar o que for necessário a partir da próxima semana. Gostaria de passar a palavra para a senhora fazer as suas considerações finais. Bem, gente, realmente, para mim é um prazer falar a respeito disso. Eu até peço desculpas pela minha ênfase, mas porque eu estou observando especificamente que a administração está com receio, e que esse receio, apesar de ser legítimo no sentido de que se quer proteger o indivíduo, a gente acaba, sem querer, provocando um dano maior para os indivíduos, de uma forma geral, e que, no caso do nosso direito, que é o grande foco dessa LGPD, é o uso indiscriminado das empresas, que utilizam os nossos dados para nos oferecer coisas que, às vezes, nós não temos nem resistência suficiente para dizer não. Esse é o objetivo. Enquanto que o objetivo nosso é a prestação de um serviço para a própria sociedade. Nós não estamos aqui com esse intuito de explorar, de violar direitos fundamentais. A gente tem que ver se existe danos a essa privacidade, se existe alguma questão que vá justificar. E essa é uma situação que, aos poucos, a gente vai amadurecendo. E, sim, não é uma situação imediata. Eu queria agradecer por essa oportunidade da gente começar essa conversa, que continuaremos na semana que vem. Eu vou detalhar a lei especificamente para a gente chegar a essas questões. Vou falar a respeito de uma necessidade que eu venho falando a respeito de uma análise de risco que tem que existir em relação à privacidade, levando em conta critérios já estabelecidos, objetivos até pela norma ISO 31000. Eu vou trazer essa questão para vocês, e que incumbe à própria administração estabelecer e legitimar, porque senão, daqui a pouco, nós vamos chegar e termos problemas muito maiores até para a nossa sociedade, que é para quem nós prestamos nosso serviço como um todo. Então, agradecer a oportunidade e espero a todos
todos que queiram, Sandra, todos que queiram participar, independente da quantidade, a gente recebe com muita felicidade para o nosso encontro na semana que vem. Certo. Muito obrigada mesmo, Lenora. Bom, não precisa nem te dizer, né? Minhas colegas lá da minha diretoria te acharam sensacional. Tu tem muito a nos ensinar, né? E a gente precisa desse conhecimento para poder tratar os documentos, porque a gente trabalha com um documento pessoal e é pesado, né? É pasta funcional, é pasta do aluno, né? Tem que ver o que é a restrição de acesso, né, que é só para uma unidade, não é exatamente um sigilo que passa por uma pessoa ou outra, tem um credenciamento, né? Então, assim, são vários aspectos que a gente tem que observar. E a LGPD complementa a LAI, né? Uma faz o tratamento e a outra é o alerta do artigo 31. Então, eu te agradeço, como sempre, tu é sempre ótima, e na semana que vem, aí a coisa vai pegar fogo mesmo, né? Então, te agradeço e te desejo um final de semana excelente, né? E que a gente, mesmo depois do curso e tudo mais, a gente sempre mantenha contato, porque isso não se esgota, não é verdade? Muito obrigada, Lenora. É um grande prazer. Vou encerrar aqui a gravação e deixa eu encerrar aqui.